Estamos fazendo considerações profundas com respeito ao tema justiça pela fé. É um assunto extremamente importante, mas que não tem tido a devida compreensão que, se o tiver, redundará em grandes bênçãos espirituais para a igreja. Não nos surpreende que um tema tão maravilhoso como esse seja evitado e, quando tratado, na maioria dos casos, acaba sendo feito de forma superficial. Nós estamos aqui trabalhando em blocos de temas, de assuntos, e neste bloco, sobre este tema, nós exploramos aquilo que constitui-se no fundamento da questão, partindo da palavra. Consideramos então o pecado, e em nosso estudo anterior sobre a tentação. E agora vamos explorar o libertador. Quem ele é e o que ele fez. É claro que quem ele é, no bloco sobre a divindade, nós vamos mergulhar mais fundo na questão. Faremos, então, no presente momento, de modo mais assim objetivo, explorando o que ele fez, à luz das considerações anteriores, que quem não ouviu até agora, sugerimos que, depois de terminar de assistir esta mensagem, que o faça, porque o todo, o todo, vindica as partes, e como nós afirmamos, resulta em grande bênção. Justiça pela fé, o libertador. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 2, verso 15. Depois da queda de nossos pais, uma vez que Eva, se afastando da presença segura de seu marido, caiu no engano da serpente quanto à distorção da palavra, incorreu então no pecado. Este pecado provocou uma cisão, uma ruptura, no contexto teológico, lapso, compreende? Um lapso. E o homem agora, nessa condição, torna-se vulnerável à tentação. Tá? Todavia, de imediato, Deus proveu um recurso, o meio pelo qual o homem poderia resistir à tentação e não ceder, não dar lugar ao pecado. E aqui nós temos uma promessa, que haveria inimizade entre ti e a mulher. Quem é o ti aqui? É o tentador, né? A antiga serpente chamada o diabo e Satanás, e a mulher representando a igreja, que vaguearia, jornadearia pela terra ao longo de toda o drama, a história do pecado. De forma que a semente deste, a semente dela, haveria esta inimizade. E num dado momento, esta feriria a cabeça, a mulher, porque da mulher vem o libertador. Então, a mulher aqui nós temos os aspectos simbólicos e as suas conexões espirituais. E tu lhe feririas o calcanhar. Então, isso aconteceu quando o libertador finalmente vem. Agora, veja, como é que o libertador vem? Em Gálatas 4:4 nós lemos: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Lembra que eu falei no nosso tema anterior sobre a questão da servidão, da escravidão do pecado, que o homem carnal não consegue obedecer uma lei espiritual por causa desta condição. Ele está amarrado como que correntes sobre o pecado. Então, vem vindo a plenitude dos tempos, ou seja, quando no relógio divino bateu o momento, 4.000 anos, diga-se de passagem, após a queda do homem, por assim dizer, Deus envia o seu filho, um que é igual a ele, em natureza, caráter e propósito. Mencionamos um pouco disso no nosso na nossa primeira apresentação sobre a palavra, e vamos explorar mais isso sobre o tema da divindade adiante. O fato é que o que? Deus envia o seu filho, um que era igual a ele, compreende? Não ele próprio, porque Deus é uma pessoa distinta ao Pai, tá? Nós estamos falando da pessoa do Filho, tá? Do Verbo que, em algum momento da eternidade, nos tempos antigos, teve uma origem por proceder do Pai, como pessoa distinta. Veja, nunca houve tempo em que o Verbo não estivesse com Deus, mas houve um tempo em que ele veio e procedeu. Isso que no campo da unigenitura. Eis aí o pé de igualdade do Filho com o Pai. Compreende? Bom, o fato é que no tempo certo, na plenitude do tempo, esse filho é enviado e ele nasce de mulher. Deus envia o seu filho nascido de mulher, Maria, representando a igreja, metaforicamente falando, nascido sob a lei, debaixo da lei, como todos os homens caídos nascem para remir os que estão debaixo da lei. Então, lembra quando eu explorei a questão da dupla natureza de Cristo? A natureza pecaminosa e fraquezas inocentes, tá? Ou seja, temos aqui a condição pré-lapsariana, que é a condição de Adão antes da queda, e a condição pós-lapsariana, que é a condição depois da queda. Bom, Cristo vem nessa condição pós. Mas em que aspecto Cristo mantém a condição pré? Bom, eu lhes abordei que ele vai ser gerado do Espírito, de semente espiritual. Exploraremos mais adiante. O fato é que, em Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, ou seja, a natureza dos anjos, pré-lapsariana, antes da queda, mas tomou a descendência de Abraão, ou seja, a natureza de Adão depois da queda, pós-lapsariana. Veja, os filhos participam da carne e do sangue, e Cristo, ao ser gerado de Maria, participou das mesmas coisas, com uma única diferença. Ele não nasceu com lapso, com a ruptura espiritual, porque foi gerado do Espírito. Nós não. O pecado de Adão provocou uma ruptura espiritual e uma mudança na condição do homem. Eu expliquei isso já anteriormente, tá? Não posso ficar repetindo por conta do tempo. O fato é que ele fez isso para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Qual é a base do império da morte? O pecado a que nós estávamos ou estamos sujeitos por causa da tentação. Então ele fez isso para livrar os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Paulo agora reforça por que, em função disso, na causa disso, ele o que? Não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Agora em Colossenses 2, 12 e 15, nós vimos anterior, mas eu vou explorar mais a fundo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Veja, Cristo,
ao ser ressuscitado pelo Pai, olha o que ele faz por nós, que somos o que? Sepultados, né? E ressuscitados pela fé no poder de Deus, né? Ele risca a cédula. Havia uma nota promissória de 1 trilhão contra nós. Ele pegou e rasgou, jogou no lixo. O que era contra nós nas suas ordenanças, enfim, tirou de nós cravando-a na cruz. E o que ele faz? Ele despoja os principais e as potestades, o príncipe deste mundo e seus demônios, seus anjos caídos, e os expõe publicamente. Ele os arrasta diante de todos, o quê? E mostra que triunfou sobre eles em si mesmo. Como em si mesmo? Na carne e no sangue que ele herdou, que ele tomou, na descendência dos caídos de Abrão. Veja que Romanos 8, de 1 a 2 nos diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nele sepultados e ressurretos, nele, no Cristo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Percebe que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que venceu o príncipe e a potestade deste século na sua carne, nos livra daquela escravidão, daquela servidão. Nos livrou do império da morte. Veja, Paulo vai continuar dando ênfase. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que era impossível a lei? Salvar. A lei simplesmente exige obediência, e essa condição nós não tínhamos por causa do quê? Da enfermidade da carne. A carne pecaminosa, as fraquezas inocentes, a desconexão espiritual. Deus envia o seu Filho em semelhança, não igual. Cristo não nasce igual como nasce todos os homens. Ele nasceu igual na natureza, tá? Mas não na separação, no lapso espiritual, porque ele foi gerado do Espírito. Essa é a diferença. Agora, nessa carne pecaminosa e nessas fraquezas inocentes, ele condena o pecado nela, porque o quê? O inimigo tenta, mas ele resiste. E ele resiste e vence na cruz. Ele expõe o inimigo publicamente e triunfa sobre ele. Agora, para que o quê? Para que nós que não andamos mais segundo a carne, mas no Espírito, pelo novo nascimento, pela a conexão através de Cristo, possamos agora o quê? Cumprir a justiça da lei. O pecado não tem mais poder naquele que crê na palavra. Então nós vemos aí porquanto, porquê, portanto, porquê, porquanto, para quê, enfim. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 3,5. Ou seja, Cristo se manifesta para tirar o pecado. E por que nele não há pecado? Porque ele venceu o pecado na carne, da mesma forma que nós o podemos. Observe o verso anterior: todo aquele que pratica o pecado também. Eu já mencionei isso. Pecado, afastamento, consequência, transgressão. O pecado é a transgressão da lei. Agora, a conexão, a reconexão, habilita o homem agora a praticar a justiça. Assim como pelo afastamento veio a transgressão, pela reconexão vem a obediência. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porquanto sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Olha aí, o nascido de Deus não comete pecado. Pecados conhecidos, pecados familiares, porque a sua semente permanece nele. Como que se dá a semente? Da mesma forma que foi semeado no ventre de Maria. O novo nascimento. Tá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Antes, o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Olha que coisa maravilhosa. Eis a questão do novo nascimento, que envolve geração. O que se deu com Cristo, se dá com aquele que nele crê. E que semente é essa através da qual somos gerados? A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Cristo falando a parábola do semeador. Olha que coisa maravilhosa. Olha como tudo se linka. É assim que Cristo se constitui nosso libertador. Tal como se deu com ele, se dá conosco. É claro que em situações diferentes. Ele é o Filho de Deus, foi gerado do Espírito, mas tomou a natureza, a descendência de Abraão. E o que ele fez na cruz, agora ele está disposto a fazer por qualquer de nós, né? Ou seja, nos libertar. Ou seja, nos livra da pena do pecado e nos concede o poder do Espírito para viver uma vida de paz, justiça pela fé. É maravilhoso ou não é?
Até nosso próximo estudo. Deus abençoe.